Olá, bom dia! Chegamos hoje, quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Hoje seguimos dando continuidade ao estudo da armadura de Deus, que é hoje a sexta armadura. Vamos conhecer aqui qual é a sexta armadura. Bom dia, Dona Rosa. Seja muito bem-vinda para nosso estudo bíblico diário, né? Sejam todos muito bem-vindos, os que entrarem ao vivo e os que assistirem esta live ou este vídeo gravado. Lembrando que este vídeo ficará gravado aqui, nesta página do Devocional Diário aqui do Instagram. Também ficará o vídeo disponível no Facebook e também ficará disponível no meu canal do YouTube, certo? E aí, quem assistir e gostar, por gentileza, deixe o seu like, tá? Para que as redes sociais entendam que este material, este conteúdo foi útil para você e assim ele vai levar automaticamente para outras pessoas que estão em busca dessa palavra, certo? Você não está me ajudando, você está ajudando a Deus a levar esta palavra, a semear, a fazer o ID, tá bom? Tá certo? Entendido? Então, quem está aqui, vamos lá, pega a sua Bíblia, se você tem ela disponível em mãos. Pega seu caderno de anotação, sua caneta e vamos anotar, certo? Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18, nós vamos ler. Como todos os dias nós fazemos a leitura, né, completa do contexto, e aí depois nós focamos no conteúdo do dia. E o conteúdo do dia de hoje é a sexta armadura. Vamos conhecer e falar sobre a sexta armadura. Vamos lá, prontos? E quem quiser depois, na oração, quiser separar um copo com água, um jarro, um caneco, fica à vontade, porque daí nós vamos trabalhar a nossa fé, certo? Vamos lá, prontos? A armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, começando no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, o inimigo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Entendendo, então, que a luta não é contra as pessoas que fizeram um mal pra gente, ou que falaram alguma coisa, que nos magoaram, que nos roubaram, mas sim aquilo que agiu por intermédio, através deles, certo? A luta não é contra a carne e sangue, não é contra a matéria. A luta é e sempre será espiritual, porque nós somos seres espirituais em primeiro lugar, certo? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Quais são as armaduras de Deus? Tomai toda a armadura de Deus. Não é só uma, não é só a outra. É toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau. Ou seja, isso é para todos. O dia mau, ele vem para todos. Quem não passou ainda, um dia vai passar. Porque o dia mau, o inverno, ele vem para todos. E havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, se tu tomou a armadura, tu fez tudo, fica firme, fica tranquilo. Porque a tempestade vai vir e vai passar.
como eu falei no vídeo de ontem, né? Temos a citação lá em Mateus, que até a Manu me lembrou ali o versículo, o capítulo 7, em que Jesus diz que sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Então, nós precisamos estar alicerçados na rocha. Porque aquele que não estiver alicerçado em terra firme, seja bem-vindo, Adriane. Aquele que não estiver alicerçado em terra firme, a tempestade vai arrastar. Vai destruir. Certo? Então, estáis, pois, firmes. Primeira armadura. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A primeira armadura é cingir os lombos, o cinturão da verdade. E vestida a couraça da justiça. A segunda armadura, a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. A terceira armadura. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, a quarta armadura, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação, a quinta armadura, e o estudo de hoje, a sexta armadura, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui, por enquanto, tá, gente? Hoje, então, a sexta armadura. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu vou trazer aqui uma breve explicação sobre por que o apóstolo Paulo fez essa abordagem, tá? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito, eu vou ler aqui a anotação para eu não fugir do raciocínio, tá, gente? A espada do Espírito, o único instrumento de ataque que Paulo citou é a palavra de Deus, a qual deve ser utilizada para destruir as obras do inimigo. O único instrumento de ataque é a palavra de Deus. Por isso, a luta não é contra carne e sangue. A luta é espiritual. E qual é a armadura, qual é o instrumento de ataque? É a palavra de Deus. As escrituras não representam apenas uma série de preceitos, ritos e métodos para que o homem se sinta melhor diante dos conflitos que o atingem. Que no mundo passareis por aflições, está escrito, mas tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci. O que quer dizer, se nós estarmos com ele, andarmos com ele, seguirmos a orientação dele, nós também seremos vencedores. Porque como eu falei lá nos primeiros estudos... Oi, maninho, seja bem-vindo. Como eu falei lá no início dos primeiros estudos, aqui, diante dos conflitos que o atinge. Diferente disso, meditando na palavra do Espírito. Tá. Como eu falei lá no início do estudo, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ele disse, haja luz e houve luz. Qual foi o instrumento que ele utilizou? A palavra. A palavra saiu da inércia como se não existisse e passou a existir. Ela virou matéria. Ela saiu do não existir para a existência. E Jesus, como ele diz, que ele estava desde o início com Deus, com o Pai, porque ele era a palavra. O Pai falava e ele fazia, porque ele era a palavra.
E então ele desceu como carne, como humano, para nos ensinar como fazermos, como atingirmos como conseguirmos entender essa instrução que lá no início o Pai tentou ensinar o povo dele, né? Tirou do Egito para ir para a Terra Prometida, mas antes de chegar lá, eles tiveram que passar pelo deserto. Foi necessário passar pelo deserto para que eles estivessem preparados para tomar posse da bênção dele. Então, assim, a palavra de Deus, ela é o próprio Cristo em nós. Jesus disse que se nós o aceitarmos, tudo que a gente pedir ao Pai em nome dele, a palavra, o Pai vai nos conceder. Mas tem que ser no nome dele, porque o Pai, ele só reconhece o Filho. Jesus está aqui como nosso advogado para interceder por nós diante do Pai. Nós nos tornamos filhos adotivos de Deus por intermédio de Cristo, porque ele também foi adotado por José. Existiu ali uma lei de honra, de troca. Então, a espada do Espírito, a palavra de Deus, ela vem através de Jesus Cristo em nós, habitando em nós. E como é que ele habita em nós? Quando nós meditamos na palavra de Deus. Quando nós lemos, buscamos a revelação da palavra de Deus, porque Jesus Cristo é a palavra revelada. Porque como está escrito, a letra, somente a letra, ela mata. Mas a profundidade que existe nela, a revelação que existe nela é dada pelo Espírito Santo, que vem de Deus e através de Jesus Cristo em nós. Certo? Estou conseguindo me fazer entender, gente? Qualquer coisa, coloca nos comentários aí. Então, continuando, onde é que eu parei aí? Uma certa, diante dos conflitos que o atinge. Diferente disso, ao meditarmos na palavra, o Espírito Santo faz com que ela vá além de mera letra. Olha aí, ó. Faz com que... Obrigada, Adri, pelo retorno. Ao meditarmos na palavra, o Espírito Santo faz com que ela vá além de mera letra e seja o poder de Deus neste mundo. Então, se a gente somente lê, vai ser apenas letra. Mas se a gente parar para analisar, entender e buscar nessa palavra, através do Espírito Santo de Deus, que é o nosso contato espiritual com Deus, ela vai nos revelar aquilo que os nossos olhos físicos não podem ver, mas que os nossos olhos espirituais enxergam. E aqui, por exemplo, em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes que corta pelos dois lados, né? E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Gente, olha só aqui. Que coisa linda tem que estar no Espírito mesmo, na presença, para ter essa revelação, esse discernimento. Eu, como profissional da saúde, né, eu fico encantada quando eu leio, tu vê que a Bíblia não se contradiz em nenhum momento, né, é a inspiração de Deus, né. Aqui diz assim, ó,
que ela é mais ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Imagina, uma espada de 2 gumes extremamente afiada, porque ela corta pelos 2 lados, né? Quando ela é introduzida, ela vai cortar dos 2 lados, tá? E penetra até a divisão da alma do espírito, para você ver que alma é uma coisa e espírito é outra. Espírito é o que vem de Deus. A alma é aquilo que a gente vai construindo com a nossa vivência, porque tem a ver com os nossos pensamentos e as nossas emoções. E a bagagem que a gente carrega de nossa ancestralidade. Então aqui a gente tem a nossa alma, mas não é só a nossa alma, a gente tem uma bagagem do conjunto sistêmico, arcaico, que está intrínseco em nós, tá? Isso é um assunto para uma outra live, porque é muito profundo. E das juntas e medulas, aqui as juntas está se referindo à alma e a medula está se referindo ao espírito. E olha só o que quer dizer juntas. Juntas são a parte espessa, dura e externa do osso. O osso é a nossa estrutura. Primeiro vem os ossos, depois vem a musculatura, né? Os ossos são a nossa estrutura, do que é feita a nossa estrutura. E o que é a medula? Medula é a parte suave, frágil, interna do osso. Então, a espada, ela penetra a alma como se a alma fosse um osso duro. A grande maioria tá com a alma endurecida, rígida. E aí ela penetra a alma e vai até o espírito. Ela ultrapassa a divisão do espírito, da alma e do espírito. Ela ultrapassa o osso, que é uma estrutura dura, e chega até a medula, que é a parte suave, frágil, interna do osso. O espírito, nosso espírito, ele tá mais profundo do que a alma. Para a gente conseguir acessar o espírito, ter realmente o discernimento do espírito, a gente precisa se permitir que a nossa alma seja tocada, atravessada, abrir a gaveta da alma e liberar o que está lá dentro. Então, gente, é muito profundo isso. É muito profundo. Vai além do que às vezes a gente está acostumado que eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas vai muito mais além do que isso. A espiritualidade, porque aqui eu não estou falando, esse devocional diário não é pregar religião, porque religião, ele é costume. O que eu estou trazendo aqui é o entendimento da revelação da palavra de Deus. É a espiritualidade, para a gente ter acesso a essa espiritualidade que está no mais profundo. Ela ultrapassa a alma. E para acessar é preciso que a alma é o osso duro. Somente a palavra de Deus que consegue ultrapassar isto. Porque a alma, gente, da grande maioria, tá enrijecida. Tá virada numa casca. Tá dura, tá espessa, tá rígida. Por conta das mágoas, dos ressentimentos e de toda uma dor ancestral que a gente carrega. Mas como eu falei, isso é conteúdo para uma outra live, talvez até lá do Terapias. Mas isso a gente vai encaixando. E aqui diz assim, ó. E é apta, a palavra de Deus, que comparada à espada, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Porque o que é a alma? A alma é a junção, né? Daquilo do elétrico e do magnético, dos pensamentos e das nossas emoções. Então, ela está apta para discernir
A própria palavra de Deus, ela sabe quando a gente diz, não, tá tudo bem, mas ela sabe que não tá tudo bem, né? Então, ali continuando, vamos continuar. Ele também faz com que ela encontre lugar em nosso coração, que é o Espírito Santo, está se referindo ao Espírito Santo. Ele também faz com que ela encontre lugar em nosso coração e nos ajude a lembrar-nos de seus ensinos quando mais precisamos. Lá no livro de João, para entender um pouquinho melhor, capítulo 14, versículo 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, no nome de Jesus, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus, que ele veio para substituir a presença de Jesus Cristo, né? Que como carne, Jesus Cristo morreu, mas ele deixou o Espírito dele, que é o Espírito Santo, que é aquele que tem que habitar em nós. E é esse Espírito que vai nos auxiliar a acessar essa profundidade espiritual. É esse Espírito que vai nos auxiliar a ter entendimento e revelação da palavra, porque essa é a espada. É a nossa espada. E como aqui diz, é o único instrumento de ataque. É o único instrumento de ataque. Então, sem esse Espírito, a gente não tem o único instrumento de ataque, que é a revelação da palavra de Deus. Olha que profundo isso. Somente a palavra de Deus é apta para cortar as intenções do maligno. Por isso, quando o diabo tentar você, faça como o nosso Jesus, declara as Escrituras. Ou seja, as outras as outras 5 armaduras são para nossa proteção, mas somente a palavra de Deus, essa 6ª armadura, que é para o ataque. E somente ela é apta a cortar as intenções do maligno, as coisas ruins, né? As coisas negativas, ou até mesmo aquele destino, né? Que foi criado, um destino negativo que provém de consequências lá de trás. Somente a revelação dessa palavra. Ela é o único instrumento de ataque. E precisa ser... Ela só existe através do Espírito Santo de Deus. Bem-vinda, pastora Cláudia. E aí aqui diz assim: faça como nosso Jesus, declare as Escrituras. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, é onde fala da tentação de Jesus no deserto. Eu amo esse capítulo. É sempre ele que vem na minha mente quando eu tô em meio à luta, né? Porque aqui até fiz umas anotações quando eu tava mergulhada aqui nesse entendimento. E na verdade isso aqui é um conteúdo para outra live, para outro estudo, porque ele é muito extenso também. Mas Jesus passou pelo deserto 40 dias e 40 noites. E aí, quando estava nesses 40 dias, 40 noites, nos conta a Bíblia lá em Mateus, quem puder, né, pode acompanhar lá, que ele teve fome. Ele teve fome. Foi um momento em que a matéria dele falou um pouquinho mais alto, ele teve fome. E aí, aproveitando a deixa, quem apareceu? O inimigo, o próprio Satanás, ou o diabo, né? Ou a gente pode considerar nos dias atuais o problema, a dificuldade, né? E disse, se tu és o filho do homem, torna essa pedra em pão. Ou seja, veio a primeira tentação ali.
E a palavra de Deus nos fala que é para que veio o inimigo? Para nos roubar, matar e destruir. E naquele momento, a primeira intenção do inimigo foi roubar a bênção dele, porque ele estava 40 dias e 40 noites em contato com Deus, com o espiritual dele, alimentando o espírito dele. E se porventura entrasse na mente de Jesus para saciar uma necessidade física naquele momento, usar o poder dele para fazer isso, ele perderia toda a bênção dele desses 40 dias e 40 noites. Ou seja, são nos pequenos detalhezinhos diários e às vezes nem percebemos que o inimigo se levanta. E aí, se a gente permite, ele vai adentrando cada vez mais profundo. Porque a própria palavra nos diz que a gente não deve olhar para as raposas, mas sim para as raposinhas, porque essas são perigosas, essas destroem o vinho. E quando a gente fala, em pedra de tropeço, por exemplo, o que é pior, ter uma pedra enorme no teu caminho ou uma pedra pequena? É uma pedra pequena, porque a pedra grande, tu vai ver a dificuldade e tu vai desviar dela para não ir de encontro com a dificuldade. Mas as pequenas pedrinhas, essas a gente não vê e então a gente tropeça. Por isso é importante a gente estar vigilante e firmes na palavra de Deus, porque aqui diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficai firmes, porque as dificuldades vão vir. E aí depois, né, Jesus foi tentado novamente e o inimigo queria que ele pedisse aos anjos, né, para sustentar ele, se atirar lá de cima. O que ia acontecer? Jesus, como homem, ele ia morrer. Então, qual é a segunda função do inimigo? Matar, né? E a terceira tentação de Jesus, qual foi ali? E ele disse, então, mostrou um reino para ele, lindo, maravilhoso, e disse: se prostrares a mim como teu Deus, eu te darei este reino. Né? E aí Jesus se defendeu com a palavra de Deus, dizendo que a gente não tentará o nosso Senhor, nosso Deus, e somente o nosso Deus a gente deve, o Deus, o Criador, né? O único Criador, e somente a Ele adorar. Então ali, se Jesus, por exemplo, aceitasse aquilo ali, seria a destruição total do plano de Deus, do propósito de Cristo. Então a gente só consegue discernir as pequenas dificuldades que vão aparecer, nos revestindo da palavra de Deus, a armadura, e através do próprio Espírito, que é a palavra de Deus, que é a única arma que a gente pode dissolver o inimigo, que é a palavra. Porque qual foi a arma que Jesus Cristo usou ali para combater o inimigo? A palavra de Deus, como ele mesmo disse, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E como é que nós vamos estar com os nossos ouvidos sensíveis a essa palavra de Deus? Procurando estar sempre meditando na palavra, porque ela mesma nos orienta: meditai de dia e de noite. É alimento constante. É o que vai nutrir a nossa alma, o nosso espírito, porque assim como nós precisamos do alimento sólido para nutrir o nosso corpo, nós precisamos do alimento espiritual para nutrir o nosso espírito. Gente, isso tá longo, né? Porque é muita matéria aqui em relação a isso, mas eu acho que eu consegui entregar o principal aqui, que é esse entendimento da espada do espírito. Tá dando para entender, tá dando para compreender. Quando puder, me dê um feedback aqui, tá? E deixa eu ver que horas são. Ó, infelizmente não tem como ser 15 minutos, porque realmente é muito vasto isto. Mas a gente vai trazendo, conforme vindo aí o devocional diariamente, a gente vai trazendo os estudos dos outros versículos que a gente vai abordando aqui. E aceito sugestões também, tá, gente? Agora,
quem tá aqui ao vivo ou quem vai escutar esse vídeo depois, que preparou a sua água, vamos fazer a oração de finalização aqui para agradecer a Deus por esse momento especial e consagrar a água, que é um ato de fé. E aí você pode tomar, dar para alguém beber, lavar a sua casa, colocar até numa plantinha ou dar para o seu animalzinho beber, né? Limpar a casa, passar no local da dor, ungir os olhos, os ouvidos, conforme a necessidade, conforme aquilo que você sentir no seu coração, conforme o Espírito Santo lhe orientar. Porque isso aqui não tem nada de místico, isso aqui é um ato de fé. Nós vamos colocar a nossa fé em ação, para treinar a nossa fé a entrar em ação. Porque uma fé sem obras, ela é morta e é impossível agradar a Deus sem fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus, certo? Então vamos lá, vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais esta oportunidade de podermos juntos lançar a semente da fé. Eu peço, Pai, que essas sementes tenham sido lançadas em terra fértil. Se não, Pai, torne-as férteis, para que essa semente venha, Senhor, brotar. E aquele que é o Todo-Poderoso venha regar essa semente, para que ela cresça e dê frutos, 100 por 1, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós apresentamos a Ti, Senhor, este copo com água, este jarro, o que a pessoa estiver em mãos ali, Senhor, num ato de fé. Pedimos que o Senhor transforme cada molécula desta água no Teu remédio. Derrama, Senhor, a Tua unção, a unção que vem direto do Teu trono. A unção que quebra todo o jugo, Pai. E quando bebermos dessa água, quando passarmos no local da dor, ou limparmos a nossa casa, ou até mesmo aspergirmos durante o banho, Senhor, que todo o mal venha a cair por terra, Pai, em nome de Jesus. Beba sua água. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, declaramos aqui que todo mal, todo pensamento contrário, toda aflição do espírito, toda falta de entendimento, toda cegueira espiritual, toda escama que está nos olhos desta pessoa venha a cair por terra, Pai. Que toda surdez espiritual que está impedindo desta pessoa ouvir a Tua voz venha cair por terra agora, Pai, em nome de Jesus, para que ela venha compreender de uma vez por toda que pelas Tuas pisaduras nós já fomos sarados e pelas Tuas feridas nós já fomos curados. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, envia o Teu fogo consumidor, consumindo assim todo o mal, desde o alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, quebrando todo o jugo, toda a maldição hereditária, confessada ou adquirida. Em nome de Jesus, meu Pai, eu declaro a bênção, a cura sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Receba a Tua bênção, receba a cura, porque o Senhor Jesus, Ele nos dá vida e vida com abundância. E as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não acrescentam dores, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou e verdadeiramente nós estamos livres. Amém e amém. Então hoje, gente, nós encerramos as 6 armaduras, né, desse episódio. Mas provavelmente amanhã eu vou vir já para falar falar um pouco desse versículo 18 para a gente concluir toda a leitura, né? E aí, sexta-feira, a gente inicia um outro estudo aqui, certo? Muito obrigada pela presença de todos vocês. E se gostarem, deixa o seu joinha ali, escreva nos comentários o que foi tocado
nesse episódio aqui. Se você recebeu alguma revelação do Espírito na tua vida, se quiser compartilhar, sinta-se à vontade, tá? Muito obrigada, Deus abençoe e um ótimo dia. Beijos no coração de vocês. Amém.